Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem imprudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Porque outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. A sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que vos dignastes iluminar vossa Virgem Santa Luzia, com o clarão da fé e com a coroa do martírio, apesar da maldade a qual foi submetida, ela não perdeu a fé, a confiança em vós, mesmo passando pelo grande sofrimento que lhe vazaram e arrancaram os olhos. Ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Santo Ambrósio, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, hoje é o grande dia do grande Santo Ambrósio. Nós conhecemos Santo Ambrósio pela conversão de Santo Agostinho, mas ele tem uma história de santidade de vida que é somente pela efusão do Espírito. Eu comparo como se for aquilo que foi feito com Paulo, foi feito com Santo Ambrósio, pela abertura e pelo desejo dele a Deus. Estamos vivendo aqui no ano de 397, mais ou menos, quando ele vai para Milão. Mas ele nasce no ano 340, aquilo que é Treves, na Alemanha. Por quê? O imperador, o imperador Constantino quer expandir o Império Romano para outros lugares. Ambrósio já morava ali na Alemanha e era de uma família romana e cristã, bem cristã. Ambrósio fazia parte da corte romana e ele foi educado pelos seus pais numa espécie de carreira política. Não é bem assim, é como se fosse, ele trabalhava na corte, era um influenciador do imperador, muito inteligente, tinha uma inteligência grandiosa. Ele era católico, mas não era batizado. Por que não foi batizado? Porque naquela época, quem pecava mortalmente deveria ficar pelo menos 1 ano fazendo penitências. E não é igual hoje, um Pai Nosso, um rosário. Não, é altas penitências e no mínimo, depende do pecado, 1 ano, 2 anos fora da Eucaristia. E no entender popular, era melhor, quando a pessoa tivesse já um pecado grande, confessava
aliás, batizava, e aí já era limpo de todos os pecados, não precisava fazer altas penitências. Então, o Ambrósio, lá para os seus 20 e poucos anos, que ele foi batizar. Ele trabalhava ali bem na corte, tinha um cargo que seria hoje de governador. O imperador estava querendo expandir, né, o Império Romano, e ele queria sair de Roma, porque Roma tinha algumas crises políticas e não estava muito bem. Depois, ele estava querendo fazer uma sede para o Império Romano, que ficou lá em Constantinopla, por isso, né, a cidade com o nome dele, Constantinopla, e ele depois fixou-se uma morada em Milão. E estando em Milão, ele conseguiu, seria uma espécie de governador. É como se fosse em Brasília. Tem um presidente e tem um governador que cuida dali. Mais ou menos isso. Mas ele era mais um influenciador. Com isso, o Ambrósio, ele era um braço direito do imperador, então ele fazia tudo o que o imperador queria. E morreu o bispo de Milão. E naquela época estava crescendo na igreja uma heresia chamada arianismo. O que é o arianismo? Diz que Jesus não é Deus e nem o Espírito Santo é Deus. Só existe um Deus, Pai, que é Deus. O Filho não é e o Espírito Santo não é. E isso é uma heresia. Estava crescendo ali em Milão. E esse bispo era ariano. E esse bispo ariano, você vê que as doutrinas, as influências, não é de hoje. Quem reza a missa ruim, quem põe elementos, não é de hoje. Então lá, no início do cristianismo também foi assim. E um bispo ariano, o clero ariano, queria um bispo ariano. E foi-se a assembleia, Ambrósio foi representar o imperador, que é o imperador que convocava as assembleias, os sínodos, as reuniões. Com isso, ele participou. E estava ali um embate, ele foi para fazer a segurança, para não ter nenhum problema, porque naquela época tinha até morte por causa dessas ideias. Ele estava lá, estava na reunião, e naquela época o Papa, os padres eram aclamados. Não é igual hoje, que tem seminário, nada disso. Quem inventou o seminário foi São Carlos Borromeu, anos depois. Com isso, Ambrósio estava lá. E uma criança de colo gritou: Ambrósio bispo! Ele olhou para cá e para lá e deu no pé. Não quero. E os fiéis foram lá: Ambrósio, você é bispo. Aí ele deu as desculpas dele, mas eu não sou nem batizado. Eu, como governador, mandei matar uma pessoa, eu castiguei outra, não posso. E aí depois ficaram lá, no pé dele: Ambrósio bispo, aceita Ambrósio bispo. Ele mandou uma carta para o governador, achando que o imperador achou que o imperador ia dizer assim. Não. O imperador disse assim, pensou dessa forma: Ambrósio é meu cooperador. Se ele for bispo, aí eu mando nele e mando na igreja também. Mandou a carta para ele: aceita. Em curto de tempo, aos 30 e poucos anos, Ambrósio recebeu o batismo, recebeu a primeira Eucaristia,
foi crismado, recebeu as ordens menores de acolitato, leitorato e tonsura, exorcizato, ordenou padre e ordenou bispo. Aclamado bispo de Milão. Não tinha estudado nada. Aclamado bispo de Milão. Mas só que Ambrósio, aí que vem a graça de Deus, e Deus capacitando a cada um de nós. Por isso quando você fala, por que eu? Deus tem um propósito. Deus vê coisas que você não vê, escuta coisas que você não escuta, e Ele te elege. E elege sempre os mais pecadores, para capacitar e colocar como nós instrumentos, para nós sermos instrumentos vivos para os outros, para manifestar a sua glória. Ambrósio foi crescendo em santidade, com virtudes heróicas. Ambrósio foi capaz de peitar o imperador, que esse já tinha morrido, um outro, que queria interferir a igreja, e sabia que ele estava em pecado mortal. Não entre nesta igreja, o senhor está com pecado mortal. O imperador foi perseguido, foi lá para uma cidade do hoje o Renascimento italiano, ficou exilado para lá. E Ambrósio, antes as missas era mais silenciosa, sem canto. E quando vinham os arianos, iam atacá-los, ele começou a cantar, a compor músicas para a liturgia. Milão tem um rito próprio, chamado rito ambrosiano. Inclusive a casula que eu estou usando é uma casula ambrosiana. Cresceu em número de paróquias. A santidade do pastor Ambrósio fez crescer, a frear o arianismo naquela época, e a santidade e a verdadeira doutrina. No terço que a gente reza pelo sacerdócio, pelos sacerdotes, tem lá uma jaculatória dizendo: vamos rezar para que Deus manda sacerdotes santos para aplacar, ou seja, parar as heresias. Alguém que é um sacerdote vítima, como Cristo é vítima, a santidade aflora e cresce. Ambrósio é doutor da igreja, e a diocese de Milão cresce em santidade daqueles dos quais querem se unir a Cristo. Nesse dia vamos rezar pelos padres, pelos bispos, para que, a exemplo de Santo Ambrósio, que de tanta eloquência, Santo Agostinho ouvia as suas homilias, e um dia foi ver quem é esse Ambrósio que todo mundo fala. E ao ouvir uma homilia de Santo Ambrósio, há uma conversão. E a frase que a gente repete até hoje: eu procurava fora o que tem dentro de mim. Nós vamos procurar o que tem aqui dentro. Jesus Eucarístico, que alimenta as nossas almas e nos faz ser santos, como Ele deseja. Por isso, vamos ao altar de Deus, por intercessão desse grande homem, para aumentar a nossa fé e interceder por nós junto a Deus, para que tenhamos santos pastores, e desses santos pastores, santos fiéis no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.